hoje a escola sabatina está completando 166 anos. Eu tenho uma visão assim que eu não sei se muitas pessoas concordam, que assim, existem aniversários que a gente comemora, que a gente tem algum motivo assim para, sempre acha um motivo para festejar, né? Mas assim, eu percebo que cada ano que passa nesse mundo, cada ano que a gente passa, a gente não tem motivo para comemorar. Ou vocês têm? O que vocês acham? Cada ano que você percebe que o tempo passa e Jesus não voltou, o que é que você pode comemorar? Você está apenas assim, é uma visão, parece ser negativa, né? Mas é uma visão realista, não é? Você pega, por exemplo, o povo de Israel, né? Teve que passar 40 anos no deserto. Eu pergunto a vocês, precisava ele ter passado 40 anos no deserto? Precisava? Ele não poderia ter entrado diretamente, assim que saiu do Egito, ter entrado na Terra Prometida, sim ou não? O que vocês acham? Não poderia? Seria bom ou não? O que eu estou querendo dizer? Se fosse você saindo do Egito, você vai entrar na Terra Prometida, você gostaria de esperar 40 anos para entrar? Exatamente. O que seria se ali naquele tempo, no deserto, de repente, Deus tivesse, não, os 40 anos não bastou, eu vou botar mais 80 em cima. O que vocês acham? Seria bom? Mas se você estivesse lá, você acharia bom? Mas o fato de o povo passar 40 anos para poder entrar na Terra Prometida, era por causa de Deus ou era por causa do povo? Por causa do povo. O fato de hoje a Escola Sabatina estar completando 166 anos, é uma coisa negativa que eu vejo. Por quê? Porque por causa do povo, esse tempo de 40 anos no Egito, 40 mais 40 dá 80, né? Mais 40 dá 120, né? Mais 40 dá 160, né? Então, 4 vezes o tempo que o povo passou no Egito é o tempo que nós estamos passando na Terra, sem precisar. É isso que eu estou falando a vocês, sem precisar. Não tem necessidade da gente passar tanto tempo aqui no mundo. Por que a gente demora tanto tempo aqui no mundo? Porque assim como aquele povo era um povo, como o Grosciano mesmo falou aí, né? Que não estava preparado, nós também não estamos preparados. Mas o problema está em nós ou está em Deus, porque a gente não está preparado? Está em nós. Então, por isso que eu vejo que não tem motivo para comemorar 166 anos, 250 anos, 300 anos de escola sabatina. Isso é motivo para comemorar? É motivo para você ficar chateado, porque está demorando. O pastor, uma vez, ele terminou, né, de formar uma turma de pastores, né, teologandos, né? O pastor Ulisses foi quem me falou isso, né? Ele disse que ele se formou em teologia. Aí disse que o reitor, né, que já estava aposentado, já tinha se aposentado de ser pastor. Aí ele disse, olha, eu espero que vocês preguem Jesus vem, porque eu preguei, Jesus não veio, eu falhei. Ele disse dessa maneira, né? Eu preguei, a minha geração pregou e Jesus não veio, nós falhamos. E o ser humano, ele tem o pensamento, ele tem uma sensação de que tudo está bem, né? De que não, Deus vai vir, né? Nós estamos esperando por Ele, quando na verdade é o contrário, é Deus que espera por nós. E enquanto a gente não vive à altura da mensagem que a gente tem, Jesus não pode vir. Aí por isso que cada dia o tempo vai se prolongando, vai se prolongando e vai se prolongando, e eu fico pensando até quando vai chegar isso daí, né? Vocês concordam comigo que Jesus já poderia ter vindo ou não? Já poderia ter vindo. É nesse ponto aí, entendeu? Para mim, você fazer festa comemorando 160 anos da escola sabatina é a mesma coisa de os israelitas fazer festa completando 41 anos no deserto, 42 anos no deserto, 43 anos no deserto. Não é uma festa sem sentido, né? Mas essa é uma visão aparentemente negativa das coisas, né? Mas na minha concepção do conhecimento da Bíblia aqui, da teologia, do tempo que nós vivemos, é uma visão realista.
e que grande parte das pessoas não quer ver dessa forma. A igreja adventista, ela surgiu com esse propósito de pregar sobre a volta de Jesus e abreviar a volta de Jesus. E ela já deveria ter cumprido esse propósito, e ela tem falhado nisso. Apesar de ter a verdade, tem falhado. Você sabe o que significa a palavra adventista? Adventista é a igreja que prega o advento. O que é o advento? O advento é a volta de Jesus. Por exemplo, eu chego para vocês aqui, né, nós vamos começar, vai ter agora o advento da tecnologia 5G. O que significa isso? Significa que nós estamos no 4G e vai chegar a tecnologia 5G. Que, fugindo do assunto aqui, né, é uma tecnologia bastante destrutiva. Né? Mas a igreja adventista significa isso. A igreja adventista é a igreja que pega o advento. Não o advento do 5G, mas o advento de Jesus. É uma igreja que prega, que surgiu com essa mensagem básica, entendeu? Pregar sobre a volta de Jesus. Isso parece ser uma coisa bem comum, né? Se você for prestar atenção, não são todas as igrejas que pregam essa mensagem, sabia? Existem algumas igrejas que dizem que Jesus já veio, em 1900 e tanto aí. Existem outras igrejas lá que dizem que Jesus vai vir em secreto. O ensinamento da volta de Jesus é um ensinamento que está expresso em toda a Bíblia. No entanto, são poucas as igrejas que realmente dão ênfase a ele, como a igreja adventista dá. Você pode observar que grande parte das igrejas hoje eles dão ênfase sempre em cura, 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 cura. Outras pessoas dão ênfase só em prosperidade, 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 prosperidade. Homem de negócio, venha para cá, participar disso aqui para você mudar a sua vida financeira. Então as igrejas, elas dão ênfase nessas mensagens, entendeu? E a igreja adventista, no próprio nome, mostra a ênfase dela, que é o quê? A volta de Jesus. Aí diz assim, do 7º dia. Por quê? Porque a mensagem da volta de Jesus e a mensagem do 7º dia, elas são as duas mensagens-chave, as duas mensagens básicas, as duas mensagens principais que Deus deu a esse povo adventista para pregar. E tem sido, como eu falei para vocês, a mensagem da volta de Jesus é uma mensagem que parece ser popular, mas que muitas igrejas não pregam. Colocam outras mensagens na frente, entendeu? E a mensagem do sábado, do 7º dia, essa que é desprezada. Algumas pessoas dizem assim, por que vocês insistem tanto no 7º dia? Na verdade, a gente não insiste no 7º dia. É as pessoas que insistem em desconsiderar, em rejeitar o 7º dia. Então, o problema não está com a igreja que está pregando o sábado. O problema está nas pessoas que não querem ouvir a mensagem do sábado. E é interessante, irmãos, porque essa mensagem do sábado, que aparentemente é uma coisa inexpressiva, você diz, isso aí é bobagem, isso aí é heresia, isso aí é coisa do judeu. Aparentemente parece uma mensagem inexpressiva, uma mensagem de segunda linha. Mas no tempo do fim, essa será uma mensagem que vai ser um divisor de águas no mundo. Por quê? Porque o sistema do mundo, né, a globalização, os evangélicos coligados com o poder político, eles vão elaborar leis dominicais. O que significa leis dominicais? Leis que vão ajustar todo o comércio do mundo, toda a economia, entendeu? Toda a ecologia e toda a religião do mundo, ajustar o descanso para o domingo. E nesse ponto aí, vai então aparecer o sábado com um realce diferenciado. Por quê? Pessoas sinceras, pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que buscam a Deus de fato, elas vão se espantar com isso daí, né? Como é que pode a Bíblia dizer uma coisa e o mundo está caminhando em outro sentido? Por isso aí que o 7º dia, a igreja adventista do 7º dia, ela surgiu com essa missão, né? De pregar uma mensagem que vai causar essa divisão no mundo, né? A grande maioria do mundo vai estar seguindo ali o sistema, né? Que vai impor o domingo. E a minoria, o povo sincero de Deus, vai confrontar aquilo ali guardando o sábado. Hoje, os adventistas são chamados de seita. Se você guarda o sábado, é chamado de seita.
você é menosprezado por outras religiões. O adventista ele é discriminado por outras religiões. Mas isso daí é apenas o começo. Está entendendo? É apenas o começo. Quando for imposto o decreto dominical, quando for imposta a lei mesmo, civil, aí os evangélicos eles vão estar cada vez mais impulsionados por aquilo dali. Aí é que você vai ver preconceito se transformar em ódio. Você vai ver que seita era uma palavra bonita que eles lhe chamavam. Entendeu? Porque eles vão encontrar palavras piores. E pensar em coisas piores para fazer com quem mantém essa doutrina. Sendo que essa doutrina não foi inventada pelos adventistas. A doutrina da volta de Jesus, a doutrina do sábado, está na Bíblia. Eles querem guardar o domingo e se baseiam em tradição. Porque a Bíblia mesmo não fala do domingo. Os adventistas fundamentam a doutrina do sábado 100% na Bíblia. Existem mais de 100 passagens na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, que enfatizam a santidade, a importância do sábado. Na própria história de Jesus ali, ele enfatiza o sábado. Né? Ou seja, os adventistas ele têm um embasamento sólido na palavra de Deus. E as pessoas que guardam o domingo não têm esse embasamento na palavra de Deus. Eles podem ter em outras coisas, mas na palavra de Deus não. E por isso que os adventistas eles se destacam nesse quesito da mensagem, que aparece no próprio nome, né? Pela volta de Jesus e pela pregação da mensagem do sábado. Cada tempo, irmãos, uma mensagem se realça na história do mundo. Na época de Lutero, a mensagem era a justificação pela fé, entendeu? Na época de Paulo já era outra. Era a questão dos gentios, não, de incluir os gentios na igreja, que ninguém queria aceitar os gentios na igreja. Aí na época de Jeremias era outra, entendeu? E nosso tempo, no futuro, nós vamos ver que essa mensagem do sábado, ela vai ser exatamente a mensagem que vai estar em ênfase no mundo. Não apenas por ela em si, mas por todo o contexto que vai envolver. Quem fundou a igreja adventista? Quem sabe me dizer vocês aí? Quem foi que fundou? Quem fundou a igreja adventista? Quem fundou a igreja adventista está em Apocalipse capítulo 10. A igreja adventista foi fundada de acordo com a Bíblia. Dentro da Bíblia, no capítulo 10 de Apocalipse, abra aí. Apocalipse capítulo 10, verso 9. Diz assim, fui, pois, não é assim? Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma e devora. Certamente ele será o quê? Amargo do teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. Da minha boca, era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e povos. Aí está, irmãos, a fundação da igreja adventista. Que livro é esse? Que João foi dado a comer. Era o livro de Daniel. A profecia de Daniel, que falava assim, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa mensagem falava que Jesus ia voltar em 1844. E quando começou-se a pregar essa mensagem de que Jesus estava voltando, aquilo foi tristeza ou foi alegria? O que vocês acham? Quando começou a pregar, que todo mundo começou a ouvir aquilo produziu tristeza ou alegria? Alegria. Produziu alegria. Se eu chego para você e digo, Jesus vai voltar, quando? Em tal dia, você vai ficar triste ou feliz? Para todas as pessoas que ouviram. Quando ele diz assim, você come o livro, significa o quê? Que você estudou aquilo dali, entendeu? Quem não quer saber de Deus estuda a Bíblia? Não. Então só pessoas que estavam buscando a Deus, eles estudaram a mensagem dizia que Jesus ia voltar, eles ficaram tristes ou alegres? Ficaram felizes, ficaram alegres, porque souberam que Jesus ia voltar. É muito... Aí eu vou explicar agora. Aí diz que essa mensagem, ela era tão poderosa, irmãos, da volta de Jesus, ela foi pregada por um homem chamado Guilherme Miller, né?
É muito mal visto hoje em dia no mundo religioso, mas diz que quem conheceu ele, quem conhece a história real dele, diz que ele era um homem inigualável. Diz que ele pregava com tanto poder, e diz que ele chegava nos lugares na cidade para pregar, e diz que os bares se transformavam em igreja. Diz que as pessoas tiravam as garrafas de bebida de cima da mesa e botavam a Bíblia e colocavam os gráficos, aqueles gráficos, entendeu? As profecias, a estátua de Nabucodonosor, né? Aí tirava aquelas bebidas e disse que iam estudar as profecias. E disse que quando ele chegava aqui pregava, disse que todo mundo ficava impressionado. Jesus vai voltar, e agora? As pessoas começavam a mudar de vida. Aquilo foi uma transformação completa, irmãos, em muitas pessoas, entendeu? E disse que as igrejas evangélicas começaram a se revoltar contra ele, começaram a expulsar os membros. E eles criaram um movimento chamado Movimento Millerita, porque Miller era o cabeça, né? Essa mensagem dizia que Jesus ia voltar em 1844. Chegou a data, o que aconteceu? Jesus não voltou. Então isso significa o quê? Que o livro se tornou amargo. A mensagem se tornou amarga. Porque as pessoas acreditaram nela, se alegraram, mas o resultado foi decepção. Foi decepção. E então, irmãos, a igreja adventista, algumas pessoas dizem assim, não, a igreja adventista marcou a data. Não, não foi a igreja. Foi Guilherme Miller, um homem que surgiu antes da igreja, ele era batista, ele nunca foi adventista. A partir do movimento de Miller, ele foi o precursor, aqui está a foto dele, né? Ele foi o precursor do movimento que deu origem à igreja, mas ele nunca fez parte dela. Agora veja bem, como foi que ocorreu isso? Olha, Miller, ele acreditava que a volta de Cristo seria o fim de 2.300 de manhã, de Daniel 8,14, e ocorreria em outubro de 1844. Mas Cristo não voltou nessa data, como ele anunciou, né? Devido à decepção, aquele grupo de pessoas chamado Movimento Millerita se dividiu em quantas partes? A grande maioria deles, entendeu? A grande maioria deles se dividiu em 4 partes. A primeira parte fez o quê? Voltaram para suas antigas igrejas. A segunda parte fez o quê? Desistiram completamente da fé, da religião, da igreja. Ficaram decepcionados. Nunca mais quiseram saber nem de Deus, nem da Bíblia. O terceiro grupo fez o quê? Continuaram o quê? Marcando datas para a volta de não, não foi em 1844, vai ser em 1850. Não, não foi em 1850, vai ser em 1880. Porque foi outro grupo que surgiu de lá, né? Aí o quarto grupo passará a estudar mais a fundo a profecia, e a partir desse grupo aí surgiu o quê? A Igreja Adventista do sétimo dia. O grupo que saiu desse movimento aqui, que veio estudar a Bíblia, eles passaram a estudar o livro de Hebreus e descobriram ali o santuário. E viram que o santuário estava onde? No céu. E diz que o santuário será purificado, em Daniel 8,14 fala, né? E eles perceberam que era o santuário do céu e não na terra. Aí, estudando mais, teve um rapaz lá chamado José Bates. José Bates, ele estudou com uma mulher da igreja batista do sétimo dia. Essa mulher pregou para José Bates sobre o sábado. José Bates olhou a Bíblia, leu e disse, realmente essa mensagem é correta. E José Bates pregou a mensagem do sábado para Ellen White e para Tiago White. E eles rejeitaram a mensagem. Acredita? Tiago White e Ellen White disseram, não, você está louco. Você está enfatizando demais o sábado e não existe essa ênfase, não. Não aceitaram. Aí disse que, depois de algum tempo, José Bates escreveu uma apostilazinha com 40 páginas e mandou para eles. Disse, olha, vocês escutaram eu falar naquele dia, mas leia esse material. Aí disse que Tiago White e Ellen White pegaram esse material e leram e oraram a Deus e disseram, realmente, o sábado precisa ser restaurado. E depois que eles se convenceram, depois que Ellen White e que Tiago White se convenceram pela pregação de José Bates, aí disse que a irmã White teve uma visão. E nessa visão ela viu as 2 tábuas de pedra e disse que viu um destaque no 4º mandamento. Mas depois que ela já tinha acreditado na mensagem, entendeu? José Bates, irmãos, Tiago White, Ellen White são os três principais precursores da mensagem da igreja adventista, entendeu? Como eu falei para vocês, a igreja adventista não surgiu com eles, surgiu com a mensagem de Guilherme Miller, entendeu? Guilherme Miller pregou e ele se equivocou na parte que o santuário era o do céu e não a terra, porque ele acreditava que
O santuário era a terra, né? Havia uma pregação lá comum na América que o santuário era a terra, porque o santuário de Deus foi destruído em Jerusalém e agora era a terra. Aí ele dizia assim, como é que o santuário será purificado? Aí ele calculou por ele e pela pregação dos religiosos da época dele, né? Será purificado com a volta de Jesus. Então ele concluiu isso, né? E aí estava o equívoco. Guilherme Miller, ele estava 99% certo e 1% errado. Enquanto que todo mundo religioso da sua época estava o contrário, 99% errado e 1% certo. Que foi desse grupo aqui que surgiu a Igreja Adventista, entendeu? Do pessoal que decidiram estudar mais a Bíblia. Disse que Miller, ele era um estudante profundo da Bíblia. E disse que Miller, ele ia se unir à Igreja Adventista. Aí disse que teve um grupo de pessoas que proibiu, não deixou, ou seja, fizeram a cabeça dele. Chegaram para lá e disseram, não, pai, isso é uma seita, não sei o quê. Aí ele acabou, mais o livro, o Grande Conflito, a irmã White fala que Miller, ele foi uma pessoa abençoada por Deus e que Deus coloca ele na mesma categoria daqueles que aceitaram a mensagem, apesar de que ele foi desviado por outras pessoas, né? Deus, ele julga cada um da forma que ele avalia, né? Pelo conhecimento que a pessoa tem. Hiram Edson, olha, eles foi um do pessoal que estava naquele grupo estudando a Bíblia depois da decepção, né? Aí disse que ele saiu, ele estava estudando o livro de Hebreus e viu lá a parte que falava lá do santuário, das partes, né? Aí disse que ele saiu de lá e disse que foi contar para outro grupo de irmãos aquilo que ele tinha visto em Hebreus, falando sobre o santuário. Ele disse que no trajeto ele passou no milharal. Aí disse que de repente o céu abriu, ele teve uma visão, Hiram Edson. E nessa visão ele viu Jesus passando de um lugar para outro, no santuário celestial. Ele viu na hora que Jesus passava de um lugar para outro. E ele registrou essa visão, né, numa carta e enviou para outras pessoas. Ele enviou essa mensagem, né, falando dessa experiência que ele tinha visto. Aí eles viram que aquela visão dele confirmava exatamente o estudo que eles haviam feito na Bíblia. Porque o estudo que eles haviam feito na Bíblia dizia que Jesus, ao subir ao céu, quando Jesus morreu, ele subiu ao céu, não ascendeu ao céu, pronto. Ele entrou ao lugar santo do santuário. E o sumo sacerdote do santuário, ele só entrava no lugar santíssimo no dia da expiação. E no ano de 1844, Jesus então saiu do lugar santo e foi fazer o seu papel de sumo sacerdote no lugar santíssimo. Essa é a mensagem central da Igreja Adventista, uma mensagem distinta que só a Igreja Adventista prega. De que Jesus estava no lugar santo e foi para o lugar santíssimo do ano de 1844, onde ele está ali realizando a obra da expiação chamada Dia da Expiação. A maioria dos evangélicos, ou quase todos os evangélicos, dizem que a expiação se resume apenas à cruz. Jesus morreu ali e foi feita a expiação. A Igreja Adventista, ela tem essa distinção porque diz que a obra da expiação continua agora no céu por meio do que Jesus faz no lugar santíssimo, intercedendo pelo povo. Quando ele terminar essa obra, então ele vem buscar o povo. E esse povo já teve os seus pecados expiados. E dessa forma, então, ele volta e dá início ao milênio. Como eu falei para vocês, esses aqui foram os precursores, né? José Bates, esse aqui é Tiago White, esse aqui é Ellen White. Eles eram bem jovens na época. José Bates, ele era mais idoso, né? E ele morreu logo no começo da igreja ali, né? E eles permaneceram. José Bates, ele era um grande pregador e ele tinha um estilo assim teológico bem conservador, entendeu? Existem até algumas doutrinas deles que eram bem mais rígidas do que a nossa hoje em dia, né? Que ele seguia. Inclusive ele não acreditava na Trindade, né? Mas a Igreja Adventista, né, com o tempo foi percebendo e foi ajustando, né, colocou a doutrina da Trindade no seu corpo de crenças, né? Ele uma vez foi pregar numa cidade e ele chegou nessa cidade e ele não sabia por onde começar, né? Aí de repente ele disse, eu sei por onde eu vou começar. Orou a Deus, aí Deus mostrou a ele. Se eu sei por onde eu vou começar. Se eu for no correio, ele foi no correio falar com o carteiro. Aí disse, olha, o seu é o carteiro que conhece toda a cidade. Conheço. O carteiro disse, eu ando a cidade inteira, eu conheço todo mundo. Disse, pronto, depois eu queria saber do senhor o seguinte. Quem é a pessoa mais honesta que tem nessa cidade?
Aí ele disse, por quê? O senhor quer saber? Aí ele disse, não, porque eu descobri uma coisa na Bíblia, uma mensagem que é verdadeira. E se essa pessoa que o senhor está dizendo aí realmente é uma pessoa honesta, não tem como ela não crer na verdade que eu vou falar para ele. Aí o rapaz disse, pois está certo, eu vou dizer fulano de tal. Aí o carteiro disse, ele mora em tal lugar. José Bates foi lá e não deu outra. Ele abriu a Bíblia, mostrou a mensagem da volta de Cristo, mostrou a mensagem do sábado. Como o homem era honesto, ele disse, realmente o que você está dizendo não tem para onde correr, é verdade. E eu vou fazer parte dessa igreja. Quando a pessoa é sincera e honesta, irmãos, ela busca a Bíblia, ela descobre. A igreja adventista prega uma mensagem sobre o sono da morte, né? Que a pessoa, ao morrer, não vai para o inferno nem vai para o céu. Ela fica na morte, ela fica dormindo, esperando a volta de Jesus, né? E não é apenas a igreja adventista que prega essa mensagem. Ou seja, a igreja adventista descobriu isso ao estudar a Bíblia. Eu estava seguindo lá um rapaz na internet, e ele era da igreja batista. E ele disse assim, eu vou decidir estudar isso sozinho. Ele disse, eu vou estudar isso sozinho. Não estudou com adventista, entendeu? Não estudou assim, não, eu vou estudar a Bíblia aqui, chamar um adventista aqui na minha casa para estudar. Não. Ele simplesmente pegou a Bíblia e disse, eu vou estudar a Bíblia para saber o que diz sobre isso. E a conclusão que ele chegou não foi outra. Realmente a Bíblia não prega que as pessoas vão para o inferno quando morrem, ou que vão para o céu. A Bíblia mostra, claro, que as pessoas estão no sono. E ele descobriu isso por ele mesmo, estudando a Bíblia sozinho. Aí prova a evidência, irmão, de que a doutrina da igreja, quando você é sincero, esse rapaz aqui, que José Bates pregou, um homem sincero, foi lá e fez parte da igreja e disse que ele foi o homem, eu esqueci até o nome dele, mas disse que ele foi o homem que sugeriu o nome da igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, quem sugeriu foi esse homem a quem José Bates pregou. E pegou, né? O nome ficou, o nome que ele deu, né? Na profecia de Apocalipse 10, verso 11, é dito lá que ainda é necessário que profetize a outros povos, multidões, nações e línguas. Ali, na própria profecia de Apocalipse 10, mostra que a profecia estaria no contexto dessa mensagem dessa igreja, entendeu? E então, exatamente por isso que Deus deu o dom de profecia a irmão White. As pessoas podem dizer assim, mas como é que pode uma igreja surgir de uma decepção? Se você prestar atenção, irmãos, a igreja cristã surgiu da maior decepção que já se viu na terra. Que decepção foi essa? A morte de Jesus. A igreja cristã surgiu da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, os discípulos eles estavam animados ou decepcionados? Estavam completamente decepcionados. E ali Deus virou o quadro e fez surgir a igreja cristã. A igreja primitiva, com Pedro, Paulo. Quando Paulo pregava e falava sobre a morte de Cristo, as pessoas diziam, isso é loucura. Como é que pode um morto, uma pessoa que foi morta de forma vergonhosa? Ou seja, era uma coisa decepcionante aquela mensagem. Porque era escândalo, ele diz assim, né? Era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque tanto os gregos consideravam aquela mensagem louca, como os judeus diziam, não, isso aí é um escândalo. Como é que pode uma pessoa morta, que nem um bandido, ser salvador de alguém? E a partir daquela decepção, daquela mensagem completamente rejeitada, surgiu a igreja cristã. A mesma coisa surgiu o movimento adventista no tempo do fim. A partir daquela decepção, do desapontamento, da volta de Jesus que não veio, surgiu um povo que veio levando essa mensagem de advertência ao mundo sobre a volta de Cristo, sobre o sábado e o santuário, né, que é a mensagem principal. Aqui está a família de Ellen White, né, com seus dois filhos, acho que é o Edson, né, Henry e William, né? Henry e William. Ela teve 4 filhos, mas morreram 2, entendeu? Aqui só tem 2 porque foram os 2 que sobraram. Os outros 2 morreram. Inclusive teve um desses aqui que quase que morria também, quando era criança, e ela orou e escapou. O primeiro missionário da igreja foi Andrews. Primeiro missionário. Olha a curiosidade sobre ele. Ele aprendeu sozinho a ler a Bíblia, nos originais grego e aramaico. Já imaginou? Você já tentou ler a Bíblia em hebraico? Eu tenho aqui no meu celular a Bíblia em hebraico. Eu olho assim, eu digo, não, eu tiro logo. Um pouquinho d'água, por favor.
E ele aprendeu com um professor? Não. Aprendeu sozinho a ler a Bíblia em hebraico, em aramaico e em grego. Ele falava 5 idiomas além desses aí, né? Falava inglês, falava espanhol, falava, se eu não me engano, parece que era alemão, era francês. E ele, exatamente por causa dessa habilidade dele de falar outros idiomas, ele foi escolhido o primeiro missionário, foi enviado para a Europa. Mas ele morreu jovem, com apenas 35 a 36 anos. Aquela doença tuberculose era uma doença que não tinha cura na época, né? A filha dele pegou, ele depois pegou, pronto, morreu os dois. Mas ele era um homem, observe o nível da pessoa, né? Era um homem completamente focado, consagrado a aprender, a estudar e a servir a Deus. A mensagem adventista chegou ao Brasil por volta de 1890. Essa daqui é a primeira família de adventistas no Brasil. É chamada a família Bells. Ainda tem muitos descendentes dessa família aí que são líderes da igreja aí, Brasil afora. O sistema organizacional da igreja adventista, é interessante isso daqui, ó. Aqui tem o sistema congregacional e tem o sistema representativo. A igreja congregacional é uma igreja que foca na igreja local. É que os recursos ficam retidos na igreja local. E que a autonomia é da igreja local. E que tudo fica centralizado na igreja local. E o sistema representativo, o foco é na igreja global. Os recursos são destinados para a igreja global. A maior parte deles, entendeu? A igreja local fica subordinada à igreja global. E os departamentos locais também se subordinam aos departamentos superiores hierárquicos. A igreja adventista está em qual desses dois aqui? Você vai me dizer? Está no representativo. Entendeu? Você vai dizer, tem muitas igrejas aqui que elas são assim, elas ficam aqui, elas são a igreja, por exemplo, assim, elas são batista ou são assembleia. Mas elas são completamente independentes da igreja sede deles, entendeu? Porque elas seguem o regime congregacional. A igreja adventista, desde o seu começo, ela aplicou outro modelo, que é o modelo do quê? Representativo, que é através do departamento, a igreja se reporta aos outros. E como é que ficam esses departamentos? Aqui está, ó, a estrutura da igreja adventista. Ele começa aqui, ó, na igreja e nos grupos. Aqui nós somos o quê? Um grupo, não é? Então, um conjunto de igrejas e grupos formam o quê? Um distrito. Aí um conjunto de distritos num determinado local forma o quê? Uma associação ou uma missão. Um conjunto de missões, associações numa região, formam uma união. E um conjunto de uniões numa área geográfica forma uma divisão. E o grupo de divisões que existe no mundo forma o quê? Associação geral. Aqui está os chefes desses departamentos. Aqui na nossa igreja, o pastor Rony, ele é chefe do quê? Do distrito. Ele toma de conta não apenas dessa igreja, mas todas as igrejas que estão no distrito aqui, né? E junto com o pastor Rony, tem o pastor Pedro, né, que saiu daqui e foi para João Pessoa. Aí tem o pastor Santos, tem o pastor Irlan, e tem o pastor de Souza, e tem o pastor de Cajazeiras. Então, todos esses pastores, chefes dos seus distritos, eles são pastores de que campo? Da Missão Nordeste, que tem como presidente hoje o pastor Gilson. O pastor Gilson, junto com outros pastores de outros... Gilson. Pastor Jason, né? Eu coloquei Gilson aqui, mas é pastor Jason. Esse aqui é o pastor Ronald daqui, esse aqui é o pastor presidente da missão. Aí a missão, dentro do campo geográfico do Nordeste, fica na União Nordeste, que tem outro presidente, que é o pastor Moisés. O pastor Moisés é chefe de uma união. No Nordeste tem várias uniões, né? Tem a União Central, aí tem a União Nordeste, aí tem a União da região do Ceará. Aí essas uniões ficam dentro da divisão sul-americana, que é chefiada pelo presidente aqui, Ayrton Killer. Então, Ayrton Killer é o chefe das uniões que tem no Brasil, aqui na América do Sul.
Ayrton Keeley, com outros presidentes de divisões que tem ao redor do mundo, eles se reportam ao pastor Ted Wilson, que é o presidente da Associação Geral, que fica em Washington, nos Estados Unidos. Então, é dessa maneira que é organizada a estrutura organizacional da igreja. Toda a oferta que a gente dá aqui, entendeu? Na igreja, 25% dela vai para a missão mundial. Às vezes você dá R$1 aqui, você nem sabe, né? Mas 25 centavos desse dinheiro, por exemplo, nesse trimestre, vai estar indo aqui para a África, né? Na lição aí, nas costas da lição, mostra aí, né? Nesse trimestre aqui, ó, vai estar indo para a África. Vou mostrar aqui até no vídeo, ó. Que todas as igrejas adventistas no mundo todo destinam uma parte das ofertas exatamente para a missão mundial. É por isso que é diferente. Algumas pessoas não concordam, outras discordam. Eu, particularmente, eu acredito que esse é um método divino, né? Porque faz com que eu e você aqui, mesmo na nossa região local, evangelizemos pessoas do outro lado do mundo, né? Que é exatamente o que a palavra de Deus diz, né? Idem por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Como é que você pode pregar o evangelho a toda criatura se você retém tudo na sua igreja local? Foi exatamente por isso que a igreja adventista rejeitou esse método, entendeu? Porque você pega o dízimo, a oferta, retém tudo na sua congregação, como é que o mundo vai saber da mensagem de Jesus? Não tem como. Só através desse sistema é que a mensagem pode se expandir. Aqui estão 14 divisões da igreja adventista pelo mundo. Então aqui, ó, fica a divisão do Brasil chama divisão sul-americana. Tem 3 divisões, 4 na África. Aqui na região da Europa também tem, nos Estados Unidos tem outro. E ao todo são 14 divisões. Cada região dessa tem um presidente. E dentro dessa região tem as uniões, entendeu? As associações, até chegar nos grupos, nas igrejas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos aqui na União Nordeste Brasileira. Dentro da União Nordeste fica a Missão Nordeste, que cobre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Aqui tem alguns dados, irmãos, sobre o crescimento da igreja adventista. Talvez não esteja dando para vocês lerem, mas eu vou ler um pouco para vocês aqui, para a gente concluir. Fala que a igreja adventista está em 215 países no mundo. É muito ou pouco? São poucas as igrejas que estão em tantos países assim, viu? 215 países no mundo. Que a igreja adventista prega em 1.002 línguas diferentes. Que a igreja adventista publica livros e revistas em mais de 375 línguas diferentes. Que a igreja adventista tem 61 editoras espalhadas pelo mundo. Que tem 8.200 unidades escolares. Não são todas as igrejas que têm esse corpo tão forte de escolas. Que tem mais de 1.900.000 alunos estudando nessas escolas. Que tem 19 indústrias de alimentos, que tem 790 clínicas e hospitais espalhados pelo mundo. Que tem, em média, anualmente, 689 missionários de autossustento que deixam seu país para servir em outra parte do mundo. Que tem 70% dos adventistas vivendo na América Latina e na África. Então, a maioria dos adventistas estão na América Latina e na África. Que tem 20 milhões, olha, esse aqui é o número total de adventistas hoje no mundo, né? 20 milhões de adventistas. Na verdade, já deve ter passado disso daí, né? Ela emprega 287 mil funcionários e tem 134 países que contam com a ajuda da ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Aqui nós concluímos essa mensagem onde a gente entendeu um pouco mais sobre a igreja que nós fazemos parte. Como nós vimos aqui, a igreja adventista ela não surgiu de uma pessoa. Não foi alguém que teve a ideia, vou abrir uma igreja e colocar o nome adventista, entendeu? Os líderes da igreja nem queriam organizar a igreja. A igreja ela surgiu exatamente a partir desse movimento. E foi chamado movimento Millerita, se tornou um movimento profético que trouxe uma mensagem que tapa a brecha que o mundo abriu aí, né? A brecha das falsas doutrinas e que a igreja adventista tem pregado. Como eu tenho falado para vocês, a igreja adventista ela tem falhado. Na minha visão, né, tem falhado, porque ela tem pregado muito tempo e Jesus ainda não veio. Mas eu acredito que dentro desse povo, Deus vai levantar aqueles que vão concluir essa obra. Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por a mensagem que aprendemos hoje. Nós aprendemos um pouco mais sobre a nossa igreja que nós fazemos parte, o movimento adventista profético.
Apesar de termos falhado, até pregado e até agora Jesus não ter voltado, nós sabemos que o Senhor cumprirá a tua promessa através de teus filhos. O Senhor há de despertar aqueles que estão prontos, aqueles que desejam se dispor a concluir a obra. E nós pedimos que nós venhamos estar entre esses. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, Deus, a sair do conformismo, do comodismo. Nos ajude a cumprir o nosso papel, que é de ser luz e sal na terra. Nos ajuda, Pai, a encontrarmos o Senhor ainda em vida, porque acreditamos que o Senhor breve voltará. E por isso nós te agradecemos, pedimos que o Senhor nos dê um sábado na tua presença, em nome de Jesus. Amém.